Oh, glória a Deus. Amém. Vamos ler só 2 versículos da palavra de Deus, antes da gente voltar para casa. O Senhor já tem usado os profetas. Um texto conhecido de Jeremias, capítulo 18. Vamos ler todos juntos. Jeremias, capítulo 18, verso 5 e o verso 6. O texto é conhecido, talvez esteja entre os versículos da Bíblia mais conhecidos, ou pelo menos a história, mas as lições que tem aqui, que estão relacionadas ao reino de Deus, são muito sérias e muito profundas, por isso eu gostaria que todos lessem comigo. Se você não tiver com a Bíblia, você vai repetir após mim. Amém? Está escrito, verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus. Todos aqueles que em algum momento já leram alguma passagem da Bíblia sabem que Deus deu uma ordem muito específica para Moisés, que não podia ser feito nenhum tipo de imagem que representasse a Deus. E por isso, em toda a Bíblia Sagrada, Deus ele se reserva a se comparar a muito poucas coisas, ou dar muito poucas imagens de si mesmo na Bíblia, porque a imagem de Deus estava revelada no homem, que foi corrompida, como a gente já sabe, foi manchada por causa daquilo que a teologia chama, ou que os sábios estudiosos chamam de queda. Só que a imagem de Deus sempre foi a pessoa do Senhor Jesus. É por isso que a imagem de Deus, de maneira profética, era o Cordeiro, que iria se manifestar, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E quando o homem caiu, vocês vão se lembrar que Deus veio com a pele do Cordeiro para cobrir a vergonha. Porque o Salmo de número 32, o verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e cujas transgressões são cobertas. Porque o desejo de Deus não é só resolver o pecado. Deus quer resolver e quer cobrir a vergonha que o pecado e que as decisões equivocadas nos promovem. Só que Deus ele não permite que a sua imagem seja associada a muitas coisas. E aqui no capítulo 18 do profeta Jeremias, ele se associa, ele diz que a imagem de Deus, nesse momento aqui, é a imagem do oleiro que está com a mão do barro. E ele vai dar algumas lições simples aqui para o profeta Jeremias, no capítulo 18. E a primeira lição, eu quero que vocês leiam comigo, se você trouxe a Bíblia, o capítulo 18, o verso 2, Deus dá uma ordem para o profeta. Deus diz: eu sou o oleiro. E aonde é que o oleiro está nesse momento? Olha o que ele diz, verso 2: levanta-te e desce à casa do oleiro. Ora, aonde é que o oleiro estava? Ele não estava em qualquer lugar. Ele dá uma ordem específica para o profeta. Ele diz: eu quero que você vá à casa do oleiro que eu estou designando. E a casa do oleiro que eu estou designando, você vai ter que descer. E aqui tem uma lição básica e simples do reino de Deus, mas muito séria. No reino de Deus, a gente desce para encontrar com Deus. Vocês podem dizer isso comigo? Diga: no reino de Deus. Está muito fraco, diga: no reino de Deus. Mais uma vez, diga: no reino de Deus. O reino de Deus é encontrado no caminho da descida. No caminho da Ninguém descida. falou nada, ninguém deu glória a Deus. É por isso que alguns dos principais milagres do Antigo Testamento envolveram o povo descer. Eu não sei se vocês sabiam, mas o único rio no mundo que é abaixo do nível do mar é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. E ele é o único rio que está abaixo do nível do mar. Aí vocês vão se lembrar que para o povo entrar na terra da promessa, o que eles tinham que fazer? Tinham que passar pelo Jordão. Tinham que descer no Jordão. Então o Jordão tem algumas características. Quando a gente desce no Jordão, é para alcançar a promessa de Deus. Eu vou dizer de novo, porque quem não entende a promessa de Deus, olha alguém descendo
na prova, olha alguém descendo na crise, olha alguém descendo na angústia, estadinho, está descendo, mas é que eles não sabem que no caminho da descida o oleiro já está nos Oh, esperando. glória a Deus. Olha, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Fala para a pessoa que está falando, diga no caminho da descida. Fala para ele, diga no caminho da descida. Deus está te esperando. Para ninguém dá glória a Deus. Olha aí o verso 2: levanta-te e desce. Você se lembra de Naamã, não? O Naamã nem sabia que era usado por Deus. Foi até a terra de Israel, a terra do povo de Deus, venceu uma batalha, levou uma menina cativa. Aquela menina poderia ter entrado na casa de Naamã dizendo assim: Deus não existe, Deus não é Deus da minha vida, porque o inimigo foi na minha terra, destruiu tudo, destruiu a minha casa, destruiu a minha família, e agora eu estou aqui cativo. Eu estou aqui cativa. Só que ela entendeu que Deus colocou ela no momento estratégico, num lugar estratégico. Quando ela viu o homem leproso, ela entendeu. Deus só permitiu essa crise prevalecer para que eu estivesse aqui agora. Ah, você não pegou a palavra? Ela entendeu: eu só estou aqui porque eu precisava ver esse homem leproso. E eu precisava dizer para ele assim: lá em Israel tem um profeta que pode te curar. Oh, glória! Ei, ela não podia estar em Israel, mas ela sabia o caminho. Quantas vezes a gente é desafiado a aconselhar alguém em coisas que a gente está vivendo? Quantas vezes a gente é motivado pelas circunstâncias a passar fé para alguém naquilo que parece que ainda não está resolvido em nós? Alguém já passou por essa experiência aqui? O tempo inteiro. Aleluia. E isso é fé. Porque em Gálatas capítulo 6 diz que a gente pode levar as cargas uns dos outros. Aqui falou isso. Eu posso estar passando a mesma crise que você. Então a gente pega a mão junto. E de mãos dadas o inimigo não pode nos vencer. Quem pode dar glória a Deus? É por isso que a Bíblia diz: um ao outro ajudou. E ao seu companheiro, Isaías 42, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Ninguém falou nada. Ela estava lá e olhou aquela situação e diz: eu não posso ir até a minha terra. Oh meu Deus, mas eu posso te indicar que lá na minha terra tem um profeta que ora e Deus cura. Aleluia. Aleluia. É demais essa menina, gente. Eu não posso ir, mas eu posso indicar o caminho. Assim como Daniel, que estava cativo na Babilônia, ele não podia orar no templo, que é o lugar mais sagrado, mas todo dia ele subia, abria a janela em direção a Jerusalém e orava em direção ao templo. Eu não posso fazer tudo, mas eu faço tudo que eu posso. Aleluia. Vocês podem dizer comigo? Diga que eu não posso. Eu não posso. Diga: eu não posso. Eu não posso. O evangelho está ensinando para a gente: eu não posso. Eu não posso fazer tudo. fazer tudo, Mas eu faço tudo que eu posso. mas faço tudo que eu Oh, posso. glória a Deus. Se não der para caminhar, rasteja. Se não der para rastejar, já engatinha. Aleluia. Mas alguma coisa a gente precisa fazer. Porque Deus está dizendo: se você descer, você vai me encontrar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vocês lembram de Naamã, não? Oh, Jesus. Quando ele chega na terra, ele não entendia nada de profecia. Ele foi com as cartas até a porta da casa do rei. Aleluia. Primeiro ele foi à porta da casa do rei. Vocês estão me ouvindo? Primeiro ele foi à porta da casa do rei da Síria. Segundo, ele parou na porta da casa do rei de Israel, ou do palácio. Aí o rei, quando viu aquela situação, disse: você está querendo um pretexto para uma briga política, para uma guerra. Rasgou a roupa e se jogou no chão. Só que a notícia chegou na casa do profeta. Aleluia. Aí o profeta diz: manda esse moço descer aqui. Aleluia. Você percebeu que Naamã só está descendo? Aí quando ele chega na porta com a comitiva, o profeta diz: eu não vou nem atender esse sujeito. Aleluia. Fala para ele que o problema dele é falta de banho. Manda ele tomar banho no Jordão. Como é que os milagres de Deus se manifestam de maneira simples? Ele está esperando. Sabe o que o texto original vai dizer que Naamã fez? Naamã olhou aquela situação e quis desistir. Ele disse: eu vou embora. Porque eu pensei que esse profeta ia abrir a porta, ia fazer um movimento, uma unção, iria fazer cara de profeta, porque a gente associa muito a espiritualidade à aparência da pessoa. Eu imaginei que ele ia estender as mãos
Abana e Fafá, que são os melhores rios, água cristalina. Eu vou nesse rio barrento aqui, abaixo do nível do mar. É porque Naamã não sabia que o rio estava abaixo do nível do mar e era barrento de fato. Mas o Deus Todo-Poderoso estava esperando ele lá dentro. Aleluia. Então, no reino de Deus, a segunda lição que está entrelaçada com essa, no reino de Deus, a gente desce para subir. Como assim, pastor? Porque estou explicando da nossa vida, do ponto de vista racional. Porque do ponto de vista de Deus, você não está descendo, você está subindo. Porque você vai se encontrar com Deus. Quem olha você na crise, na prova, buscando pela fé, algumas vezes sem sentir, diz: está descendo, tadinho. É que eles não sabem. Glória a Deus. Porque eles estão te vendo você descendo. E Deus está dizendo: ei, para mim você está subindo. Porque você vai se encontrar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É demais isso. E eu termino com isso, porque as lições aqui são muito profundas. É simples, mas é profundo ao mesmo tempo. Vocês estão me ouvindo? Oh, glória. Está escrito que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Vocês podem dizer comigo? O homem fazia o que, gente? Descia De Jerusalém para onde? O texto trata como uma parábola no Evangelho de Lucas. Só que aquele tempo era um tempo semelhante ao nosso. Crise financeira. E por causa da crise financeira, colheita perdida, aquelas estradas estavam cheias de ladrões. E ele está descendo. Ele diz: eu tenho que ganhar a vida, eu não posso ficar com medo de ladrão, com medo de ser assaltado, com medo de ser roubado. Eu não posso, eu tenho que descer. Enquanto ele descia, dito e feito, parou o assaltante, levou o cavalo, feriu, machucou e foi embora. Mas aparentemente aquele homem deu uma sorte tremenda, porque ele estava descendo. E o texto diz que o sacerdote também descia. O pastor também estava descendo. O padre também. O bispo também. O apóstolo também. Ele passou e ele olhou para aquela situação muito semelhante ao evangelho que é pregado em alguns lugares hoje. Vou ficar longe desse sujeito aqui, que ele não tem imagem de sucesso que eu preciso. Ele não tem o tipo de relação e de imagem de sucesso que eu preciso. O tipo de conexão de: esse homem está ferido, está semi-morto, eu vou me afastar dele. E passou de largo. Porque a religião tem feito isso muito. Líderes religiosos têm feito isso muito. Aquilo que não representa sucesso, aquilo que não representa, que não há perspectiva de lucro, alguém, ele olha e diz: vou lá, porque isso aqui é problema. Aleluia. E eles não entenderam o evangelho. Em tempo inteiro está dizendo que Deus gosta de envolver com gente problemática mesmo. Deus gosta de envolver com a gente mesmo, que está cheio de trauma, cheio de crise, cheio de dificuldade, com dificuldade de crer às vezes na Bíblia, dificuldade de crer nas coisas espirituais. É com esse tipo de gente que Deus diz: eu vou me relacionar com você, eu vou descer contigo nesse negócio, eu vou ficar perto de ti nesse negócio. Aleluia. Aí o sujeito tem uma sorte danada, aparentemente, porque o pastor passou, mas o cantor também estava vindo. O Thales estava passando, o Regis Danés estava por ali. Vocês não falaram nada comigo? Meu Deus. Ana Paula Valadão chegou ali, estava ali por perto. Porque disse que descia o levita, que era responsável pela adoração, pelo louvor. Era aquele que responsável levar a arca. Ele olha e diz: eita, se eu tocar nesse morto, eu não vou poder cantar. Se eu me relacionar com esse tipo de pessoa, eu não vou poder fazer mais nada. Então eu não vou me comprometer no ministério com esse tipo de gente, não. Você está me ouvindo? Passou de largo. Os dois que tinham a resposta para ele naquela descida, passou. Aí vem o samaritano, desprezado. Você sabe por que o samaritano era desprezado? Porque eles eram uma raça miscigenada. Era israelita misturado com assírio, com babilônio, com caldeu, com persa. Ele disse: esse povo é misturado. Vocês lembram que uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi o fato de Hitler querer acabar com todo mundo que era da raça inferior. Vocês sabem do que eu estou falando. Houve uma divisão racial na América muito grande. Porque a filosofia naquele tempo ensinava que existiam homens superiores e homens inferiores. E aquele homem de classe miscigenada, desprezado, passa, olha aquela situação, desce do cavalo, se aproxima dele. Vocês não vão falar nada que eu vou terminar aqui. Meu Deus. Pega azeite, pega vinho, joga na ferida. Pega ele, coloca no cavalo, para no primeiro hotel que tinha
na pousada, coloca ele lá e diz, olha, eu estou cuidando da saúde dele, não posso ficar aqui porque eu tenho um trabalho, tenho coisa para fazer, mas cuida dele. E eu estou pegando 2 moedas. E se ele der despesa, se ele der problema, na volta eu pago. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga, Deus está disposto a investir em você. Você que está me ouvindo pelo periscópio em alguma parte do mundo, Deus está disposto a investir em você. Você que vai para casa hoje, levanta a mão e diga, Deus está disposto a investir em mim. Aleluia. Porque naquele momento aquele homem não tinha nada para oferecer, mas ele estava no caminho da descida. E no caminho da descida, Deus sempre vai nos encontrar. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Eu termino a minha palavra essa noite dizendo, quando você não tiver mais resposta, faça como Naamã, desça. Quando você não tiver mais recurso, faça pelas coisas da vida e o samaritano vai te encontrar. Deus vai te encontrar dentro do Jordão. Aleluia. E uma das coisas mais fantásticas que existe, e eu termino com isso, quando Deus foi tirar o povo do Egito, eu termino com isso. Eu tive o privilégio de ir na Bienal do Livro em São Paulo umas 2 vezes, e uma das vezes que eu fui, eu passei num stand que vendia material de informação muçulmana, de cultura muçulmana. Eu parei perto da moça, eu disse, moça, eu gostaria de ler o Alcorão, que é o livro sagrado muçulmano. Eu disse, moça, nossa religião ainda não permite o Alcorão ser traduzido para outra língua, porque o Alcorão é muito sagrado. O que existem são partes dele. Eu disse, eu quero ler alguma coisa. Eu quero ler um livro de teologia. Ela deu uma má sorte danada. Porque na hora que eu peguei o livro, a parte do texto do Alcorão, claro que eu não sei falar literalmente o que eu li ali, mas a ideia foi essa, que Alá é muito santo e que Alá não pode descer aqui. Quando ele quer se comunicar, ele chama um anjo especial chamado Gabriel e manda, como mandou para Maomé, lá no ano 612, é isso mesmo. Aí, peguei também um livro de teologia muçulmana. Ela deu uma má sorte danada, acho que foi Deus que queria salvar ela aquele dia. Eu peguei, e lá está escrito, Alá não desce porque ele não se mistura com pecadores. Aí eu falei para ela, minha filha, eu não posso ser muçulmano, porque Alá não desce. Ela disse, verdade, Alá não desce, ela não pode vir aqui. Se ele vir aqui, ele coloca todo mundo a perder, todo mundo vai para o inferno. Eu falei, então, eu prefiro Deus da Bíblia. Aí eu falei, vocês conhecem Moisés? Ela disse, nós respeitamos Moisés. Então Moisés escreveu no capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 8, ele disse assim, Deus deu uma revelação para ele. Ela disse, nós cremos que Deus revelou-se a Moisés. Eu disse, pois é, Deus revelou-se a ele e disse assim, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está na terra do Egito. Ouvi o seu gemido e desci para livrá-los. Ela olhou para mim e disse, moço, está escrito que Deus desceu e o Deus que você está falando não é o Alá? Ela disse, não. Eu disse, então se do Evangelho é assim. Eu disse, se Alá desce, se Alá não desce, eu não preciso desse Deus. Eu quero um Deus que desce. Eu quero um Deus que se aproxima. Eu não quero Deus que fique enviando só anjo. E eu falei ontem à noite lá no Osternac, quando Deus não envia o profeta, não envia o anjo, Deus está dizendo, eu vou vir pessoalmente para te falar, para te abençoar, para te tocar. Quem tem glória aí da glória a Deus? Aleluia. Aí o texto diz, eu termino assim. Vocês podem repetir após mim? Diga bem forte, desci para livrá-los. Desci para livrá-los. No capítulo 3 do Êxodo, verso 9 e 10. Desci para livrá-los. E para fazê-los subir. Para fazê-los subir. Para terminar, levanta a mão direita. Aleluia. Bate na mão de 2 irmãos aí, ou 3.000 pessoas. E diga bem forte para ela, quando Deus desce, você sobe. Você sobe. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, diga, quando Deus desce, você sobe. Você que está me ouvindo em alguma parte do mundo aí, quando Deus desce, você sobe. Quem pode bater palma e dar glória a Deus? Oh, glória. Quem pode bater palma e dar glória a Deus? Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, levanta-te e desce, porque o oleiro te espera na casa dele. Aleluia. Amém? Diga, levanta-te e desce, porque o oleiro está te esperando na descida. Amém? Deus te trouxe aqui para dar essa palavra para ti hoje. Amém? Tu és um homem muito inteligente. Tu és um homem muito forte. Mas só Deus sabe como tu foste decepcionado, frustrado pela religião. Tu foste frustrado por homens que diziam que eram de Deus.
E há uma chamada no teu coração que só não apagou porque tu está mantendo ela no teu coração. E Deus está dizendo assim, fala para ele, que ele vai resgatar a honra da herança da família dele. Amém? Tudo que foi perdido. Tudo que outras pessoas da família perderam, escapou entre os dedos. Deus te escolheu para resgatar. Está entendendo o que eu estou dizendo? É verdade o que eu estou falando aqui ou não? E o Senhor está dizendo, é tempo de vitória. A sua vida é um antes, depois desse culto e um depois. Não é porque eu estou aqui, porque tem nada especial, porque o Deus Todo-Poderoso marcou esse culto. Aleluia. Porque na hora que eu estava ministrando, a visão que eu vi foi essa. Eu não vi uma imagem do Naamã, eu vi você no meio do Jordão. E eu via Deus dizendo assim, fala para ele, que tudo que ele teve que passar, toda a humilhação, é eu preparando ele para grande milagre que eu vou fazer na história. Quem pode bater palma e dar glória a Deus? Quem pode bater palma e dar glória a Deus? Não é forte, quem pode bater palma e dar glória a Deus? Amém? Amém? É verdade o que eu estou falando ou não? Vamos ficar de pé no nome de Jesus?